Bom dia a todos. Nós vamos entrar em mais uma aula, nossa sexta aula do curso de Pensamento Econômico Neoclássico. E agora a gente sai da visão que o Wixel e o Fischer tinham sobre macroeconomia e as questões monetárias e voltamos a questões microeconômicas. Mais uma vez, a gente tem aquela dupla, cada um de um lado do oceano, né? As grandes regiões que têm contribuições fundamentais à teoria econômica, que são os Estados Unidos e o Canadá de um lado e a Europa do outro. Mais especificamente, a gente tem outra vez, assim, como tantas vezes anteriores, né? A gente tinha o Edworth e o Clark, Edworth inglês, o Clark americano. Agora a gente tem o Chamberlain americano e a Joan Robinson inglesa, e os dois têm grandes contribuições para a teoria microeconômica, e a gente começa dessa vez com o americano, com Edward Chamberlain, que no ano de 1933 publicou esse livro, Teoria da Competição Monopolística, e basicamente o que o Chamberlain estava interessado em discutir quando ele publicou esse livro. Ele estava interessado em pensar o seguinte: toda a estrutura da economia clássica e a estrutura de mercados vista por Marshall era baseada na noção de mercados perfeitamente competitivos. Mas o que acontece se os mercados não forem perfeitamente competitivos, se houver algum tipo de característica de competição imperfeita? Então, o Chamberlain estava muito preocupado com as consequências dessa competição imperfeita. E aí ele começou a pensar o seguinte: o que acontece se a competição for imperfeita, né? Então ele pensou em desenvolver um modelo onde as firmas não competiam de forma a que houvesse infinitas firmas no mercado, e sim que houvesse um número limitado de firmas no mercado. Então, sob determinados momentos, as firmas poderiam se comportar como se fossem monopólios e, sob determinados momentos, elas poderiam imitar as empresas em um mercado competitivo. Então, o Chamberlain, ele pensou o seguinte: nesse novo modelo, que passou a ser chamado de concorrência monopolística, ele pensou o seguinte: ao contrário de um mercado competitivo, ou perfeitamente competitivo, as empresas procuram produzir bens onde elas procuram, de alguma forma, diferenciar esses bens. Como é que elas diferenciam? Muitas vezes elas podem criar uma marca, né? Então, esse computador é um computador de uma determinada marca, outra empresa que fabrica computadores põe sua marca nos seus computadores. Então, todas as empresas estão fabricando computadores, mas, de alguma forma, elas tentam criar marcas para, às vistas do consumidor, tentar diferenciar esses produtos. Quando a concorrência é perfeita, isso não acontece, né? Pensemos em produtos cuja concorrência é perfeita. Nos mercados internacionais de commodities, o que a gente tem? Os exportadores de soja exportam soja, não importa muito quem é que produziu aquela soja. A soja tem as características de homogeneidade. Mesma coisa petróleo ou aço, o minério de ferro, né? Então, são mercados de commodities, ou suco de laranja, são mercados de commodities que são bens que têm preços internacionais determinados na bolsa, de acordo com a oferta e com a demanda, mas não há diferenciação. Já os mercados, por exemplo, de computadores, ou de relógios, ou de celulares, os fabricantes procuram diferenciar, né, esses produtos de automóveis. Então, cada produtor procura pôr uma marca em seus produtos de forma a tentar diferenciar seu produto da empresa que produz aparentemente o mesmo produto, mas que também tentará diferenciar. Então, característica desse mercado é que
ao contrário do mercado competitivo, a curva de demanda para esse mercado vai ser negativamente inclinada, a curva de demanda que a gente está mais acostumado. Diferente a curva de demanda quando a concorrência é perfeita, que é uma curva de demanda completamente horizontal. Quando a curva de demanda é completamente horizontal, significa o quê? Curva de demanda aqui completamente horizontal. Significa que cada empresa pode entrar ou sair desse mercado sem afetar os preços. Já se a curva de demanda é aqui, negativamente inclinada, como a gente já está um pouco mais acostumado e conhecer uma curva de demanda, né? Então, as empresas que se deparam com curvas de demanda negativamente inclinadas com seus produtos vão tentar determinar preços de uma forma a ter procurar ter algum poder de mercado, certo? É interessante que nesse modelo, o Chamberlain, ele procurou fazer um mix, né? Misturar um pouco características da concorrência perfeita com características de monopólio, por exemplo. Esses dois primeiros aspectos são características mais próximas de monopólio. O primeiro nem a gente pode dizer muito bem, porque no monopólio é só uma empresa produzindo, então o produto dela é único, né? Já na segunda, é tipicamente uma característica de uma estrutura monopolizada que a curva de demanda seja negativamente inclinada. Na concorrência perfeita, não. Na concorrência perfeita, a curva de demanda é horizontal. Livre entrada de empresas do setor é uma característica típica de concorrência perfeita, né? No monopólio não há livre entrada. No monopólio só há uma única empresa, portanto, não há livre entrada de nenhuma empresa nesse setor. Se entrar uma empresa, deixa de ser monopólio. Passa a ser, pelo menos, duopólio ou oligopólio, né? Se entrar 2, 3, 4 empresas. Então, dois primeiros aspectos mais próximos de uma concorrência limitada. Terceiro ponto muito próximo, para não dizer igual, de uma livre concorrência, né? E o quarto ponto, outra característica mais próxima de monopólio, né? Que é o preço ser maior do que a receita marginal. E aqui é importante enfatizar o seguinte: receita marginal igual a custo marginal é a característica básica de todo e qualquer tipo de maximização de lucros em qualquer mercado. Então, qualquer mercado que existir, concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio, monopólio, duopólio, qualquer mercado, as empresas vão maximizar preços baseado nessa forma. Receita marginal igual a custo marginal. Entretanto, se o mercado for de concorrência perfeita, o preço vai ser igual a isso. Se a concorrência desse mercado não for de concorrência perfeita, for uma concorrência imperfeita, como monopólio, duopólio, concorrência monopolística ou oligopólio, significa o quê? As empresas vão conseguir cobrar preços acima da receita marginal, certo? Então, essa é outra característica próxima, mais próxima do monopólio do que da concorrência perfeita. Quinto ponto, o custo médio, ele é menor do que o ponto de mínimo do custo médio. Na concorrência perfeita, o que acontece? As empresas só conseguem cobrar preços quando o preço se iguala ao ponto mínimo do custo médio. Então, as empresas vão praticar preços onde o custo médio é mínimo, sempre, em concorrência perfeita. Em monopólio, concorrência monopolística, oligopólio, duopólio, não. As empresas podem produzir seus bens no momento da curva de custo médio, onde o custo médio é maior do que o mínimo. Portanto, é possível que elas produzam a um local onde o custo médio é maior do que o custo marginal, certo? Então, o que isso implica? Esse ponto 5 também é um ponto onde a concorrência monopolística vai se diferenciar da concorrência perfeita e vai implicar o ponto 6, que é a existência de capacidade ociosa. O que é capacidade ociosa? A empresa comprou máquinas e equipamentos, comprou matéria-prima, contratou trabalhadores e começa a produzir. Só que ela produz uma quantidade, como o custo médio é maior do que o custo médio mínimo, significa que ela está produzindo uma quantidade menor do que ela poderia produzir. Ou seja, ela deliberadamente produz uma quantidade menor do que a capacidade que ela tem de produzir. Então, haverá uma capacidade
de produção que não é alcançada, ela fica ociosa. Por que ela faz isso? Basicamente, ela faz isso porque ter capacidade ociosa significa que, a qualquer momento, se houver algum pique da demanda, ela pode, de uma hora para outra, aumentar a sua produção, sem precisar comprar novas máquinas e equipamentos, sem precisar contratar mais trabalhadores, né? Talvez ela nem precise comprar mais matéria-prima, porque ela pode ter comprado muito matéria-prima e estocado. Então, essa capacidade de montar uma fábrica para uma grande capacidade e praticar uma capacidade de produção menor do que a capacidade total é uma característica básica desse modelo desenvolvido pelo Chamberlain, que é o modelo de concorrência monopolística. Obviamente, o ponto 6 também implica o ponto 7. Isso significa o quê? Se eu peguei recursos, criei uma fábrica com toda uma estrutura muito sofisticada e estou produzindo só 60%, 70%, 80% daquilo que eu posso produzir, ou seja, se eu tenho capacidade ociosa, isso significa que meus recursos não estão sendo alocados da forma mais eficiente possível. Como seria uma alocação de recursos da forma mais eficiente possível? Seria produzir 100% da capacidade, né? Ter capacidade ociosa significa não alocar recursos da forma mais eficiente possível, que é o que acontece na concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, as empresas não têm a menor capacidade de produzir menos do que 100% da sua capacidade produtiva. Por quê? Porque se elas produzirem menos de 100%, significa o quê? Elas vão burlar esse ponto 5 aqui, ó. Elas vão ter um custo médio acima do seu custo médio mínimo. Como elas não conseguem cobrar um preço acima do custo marginal, ter custo acima do custo médio mínimo significa que ela vai ter prejuízo. Se a empresa concorrência perfeita tiver prejuízo, ela quebra. Então, ela não tem como produzir menos do que a sua capacidade completa, que é uma forma de minimizar o seu custo médio, e praticando o custo médio mínimo, ela tem preços igual ao custo marginal, ou seja, ela não tem prejuízo. Qualquer quantidade menor do que essa quantidade que minimiza o custo médio, a empresa, numa concorrência perfeita, vai ter prejuízo, e tendo prejuízo, ela quebra. Então, nesse tipo de estrutura que o Chamberlain começou a teorizar, que é a concorrência monopolística, há ineficiência alocativa, na concorrência perfeita não há ineficiência alocativa. Então, o que o Chamberlain fez? Basicamente, a gente pode ver aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, eu tenho essa curva aqui, que é a curva de custo médio, AC, e aqui eu tenho a curva de custo marginal, MC. O que essas curvas estão fazendo? Elas se cortam nesse ponto, que é o ponto de mínimo. Nesse ponto é o ponto onde a curva de custo médio é mínima, né? À esquerda desse ponto significa que o custo marginal está mais baixo do que o custo médio, e à direita desse ponto, à direita do ponto C, né, que o custo marginal é sempre maior do que o custo médio. À esquerda do ponto C, ou seja, nível de produção A ou D, por exemplo, o custo marginal é menor do que o custo médio. Então, o que é que uma empresa numa concorrência perfeita estaria produzindo? Na concorrência perfeita, ela estaria alocando todos os seus recursos da forma mais eficiente, produzindo no ponto C. E a grande questão do Chamberlain é: será que numa concorrência monopolística a empresa também produziria no ponto C? Vamos ver aqui o que estaria acontecendo. Imagine que a empresa estivesse produzindo no ponto A. No ponto A, o custo médio é aqui, em R, e o custo marginal é aqui abaixo de R, né? Então, ela estaria tendo um custo médio acima do custo marginal. Custo médio acima do custo marginal, ela não estaria maximizando lucros, né? Então, se ela cobrasse um preço aqui, entre L e M, ela estaria tendo um custo médio acima do custo marginal.
Só que você pode pensar o seguinte, qual é a curva de demanda? Será que é essa aqui? Ou será que é essa aqui? Imagine que a empresa se depara com essa curva de demanda aqui, D'. Se ela se deparar com a curva de demanda D', o custo marginal dela vai ser aqui, né? Então, onde ela iguala o custo marginal ao receita marginal é essa aqui. MR' seria a receita marginal. MC, o custo marginal, estaria igualando aqui. E aí o que é que ela pensa? Se eu quiser produzir no ponto A, quantidade A, eu vou pegar essa igualdade, custo marginal igual a receita marginal. Isso sim. Receita marginal igual a custo marginal significa maximização de lucros. Só que, se a empresa está maximizando lucros, o que é que ela cobra? Cobra esse preço aqui, abaixo de L. Se ela cobrar o preço abaixo de L, ela estaria se comportando como uma empresa no mercado competitivo, né? Preço igual a custo marginal igual a receita marginal. Só que se ela está no mercado que não é competitivo, ela pode pensar o seguinte, custo marginal igual a receita marginal aqui, eu vou produzir essa quantidade A, mas dessa quantidade A eu vou pegar e bater lá na curva de demanda, em R, para saber quanto essa demanda vai se disponibilizar a pagar. Aí eu descubro que a demanda se disponibiliza a pagar alguma coisa entre L e M, nesse nível aqui. Então, a empresa, nessa concorrência, que não é uma concorrência perfeita, pode cobrar esse preço acima de L, mas ter esse custo marginal aqui, abaixo de L. Então, ela vai ter lucros bem significativos, equivalentes a esse quadrilátero aqui, né? Deixa eu ver se a gente mudando aqui dá para... Aqui será o... Opa! Será o preço que ela vai cobrar, ou vai ser o custo, né? Custo marginal. E aqui vai ser o quê? Vai ser o preço. Então, significa o quê? Toda essa área aqui vai ser o lucro que ela vai ter, né? A grande questão é, será que ela vai ter isso? Ou ela pode ter outro tipo de lucro? O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver a cor da caneta. Pegar a caneta de outra cor. A empresa pode pensar o seguinte, o que acontece se eu aumentar minha produção do ponto A para o ponto B? No ponto B, a curva de custo marginal estará cortando a curva de custo médio aqui, né? Só que aqui é um outro custo médio. Esse custo médio aqui é se a curva de demanda for essa aqui, D. Se a curva de demanda for essa D, significa o quê? Antes eu tinha essa demanda D', e aí no processo de maximização de lucro dizia que eu deveria cobrar, deveria produzir a quantidade A, cobrar o preço P e ter esse custo. Esse custo, por ser menor do que o preço, vai dar esse lucro para a empresa. Entretanto, se a empresa se deparar com outra curva de demanda D e não D', o que é que ela vai fazer? Em D, ela vai pensar o seguinte, onde eu igualo o meu custo marginal, a minha receita marginal é aqui. Então, aqui, custo marginal igual a receita marginal, vou chamar isso aqui de C, M, G, minha. E aí, a empresa iguala o custo marginal à receita marginal aqui, produzindo essa quantidade B, só que aí ela pensa o seguinte, será que eu vou cobrar o preço igual ao custo marginal? O que acontece se eu estiver cobrando o preço igual ao custo marginal? É como se eu tivesse uma concorrência perfeita. Isso não faz sentido. Se eu tenho poder de monopólio, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa quantidade B e rebater lá na minha curva de demanda. Qual é a minha curva de demanda? Essa aqui. Eu vou lá no ponto N. Aí, no ponto N, o que é que eu faço? Eu vou cobrar o preço M, né? Então, o lucro vai ser isso aqui, ó. Estou, às vezes, fugindo um pouco desse quadrilátero, né? Ou seja, esse quadrilátero aqui vai me dar o lucro, o montante de lucro que a empresa vai ter se ela cobrar preços
acima da receita marginal e do custo marginal. Por que ela vai fazer isso? Porque ela está num processo de concorrência, onde a concorrência não é perfeita. Se fosse concorrência perfeita, significaria o quê? Ela ia produzir C. Ou seja, tanto produzindo A ou produzindo B, o que ela vai produzir A ou B? Dependendo de como estiver sendo a estrutura de demanda, né? Dependendo da demanda, se a demanda for D', ela produz A. Se a demanda for D, ela produz B. Mas o mais importante é saber o quê? É que sempre ela vai ter esse tipo de diferença aqui, né? Que diferença é essa? Essa diferença aqui é a diferença que há em vermelho, o lucro que a empresa tem quando a demanda é D', em ciano, o azul bem clarinho, né? A lucro que ela tem quando a demanda é D. Dependendo de quanto for a demanda, ela vai modificar os preços de B para M. L seria o preço de concorrência perfeita. Né? Em concorrência perfeita, teríamos a maior quantidade produzida, C. Quando as empresas têm algum poder de monopólio, então elas reduzem a quantidade produzida para A ou para B, dependendo da demanda. Mas elas jamais vão produzir C, por quê? Porque em C, o que está acontecendo? O custo marginal se iguala à receita marginal, e aí o preço é cobrado, é o preço L, ou seja, elas têm lucro zero. O concorrência perfeita faz isso, leva as empresas a ter lucro zero, certo? A ideia básica do Chamberlain era o quê? A ideia básica do Chamberlain era o seguinte: um autor que influenciou bastante o Chamberlain foi esse autor aqui, Piero Sraffa, que era um economista italiano, e ele criou o modelo de monopólio natural. O que seria monopólio natural? Monopólio natural é algo mais ou menos assim, né? Eu tenho um custo médio que ele está caindo. O que acontece quando o custo médio cai? Não é exatamente aqui, monopólio natural, acho que não tem o que é. Pois não. A ideia básica do custo marginal é que seria um custo que estaria mais ou menos aqui. O custo médio caindo e o custo marginal caindo também, só que o custo marginal estaria sempre abaixo do custo médio. Ou seja, aqui seria o custo marginal e o custo marginal estaria sempre abaixo do custo médio. Que característica é essa do monopólio natural? Ora, a gente viu aqui que no ponto onde o custo marginal corta o custo médio, significa o quê? Aqui é custo marginal. Isso aqui é custo médio. O que acontece quando o custo marginal corta o custo médio? Esse é o ponto onde a gente tem eficiência alocativa. Ou seja, as empresas devem fabricar aqui, onde o custo marginal é o custo médio, então devem fabricar a quantidade C. E isso no modelo de concorrência perfeita. Só que aí, quando ele leu os trabalhos do Sraffa, ele viu concorrência monopolística. O que é isso? Monopólio natural. Quando o Chamberlain criou seu modelo de concorrência monopolística, ele foi muito influenciado pelo modelo de monopólio natural do Sraffa. O que é monopólio natural? Significa isso aqui, ó. O custo médio, ele sempre vai ser menor do que o custo marginal. Qual seria o ponto de mínimo do custo médio? Seria aqui. Então, a ideia seria que o custo marginal caísse até aqui subir, encontrar aqui esse ponto. Só que o que acontece se a gente ficar só do lado esquerdo? O que acontece se a gente ficar apenas do lado esquerdo? Vou apagar aqui um pouquinho. E aí eu vou reescrever minha caneta. Aqui, o custo marginal está aqui. Ele vai fazer assim. Tá. Custo marginal. Aqui, o que é que está acontecendo? Aqui é o ponto de
eficiência alocativa. Eu tenho que produzir essa quantidade, que vai ser onde eu vou ter o ponto mínimo do custo médio. E aqui eu tenho, como essa curva de custo médio de longo prazo, custo marginal também de longo prazo, certo? Então a ideia é, o que o Sraffa disse? O Sraffa disse o seguinte: o que acontece se a gente nunca chegar nesse tamanho ótimo de escala, se a gente sempre ficar do lado esquerdo? Do lado esquerdo, o custo marginal ele sempre é menor do que o custo médio. O que acontece? Se eu tiver sempre o custo médio, é maior do que o custo marginal. Se sempre o custo médio for maior do que o custo marginal, isso significa o quê? Eu estou num local onde eu tenho ineficiência alocativa permanente. Né? Eu tenho capacidade ociosa permanente. A empresa nunca chega a produzir essa quantidade aqui, ótima. Sempre produz uma quantidade menor do que a quantidade ótima. Produzir uma quantidade menor do que a quantidade ótima significa o quê? Significa que esse sistema vai ser um sistema ineficiente. Foi exatamente isso que o Chamberlain disse. Olha, esse sistema é um sistema ineficiente. É por isso que vários autores, vários economistas defendiam a existência de empresas monopolistas estatais, né? O Estado criar empresas monopolistas, que eles diziam, olha, se eu sempre vou ter ineficiência alocativa nesse sistema, então talvez a gente possa ou regulamentar esse setor, que é as empresas continuam sendo privadas, mas o Estado diz quanto é que vai ser o preço, porque se eu tiver aqui, por exemplo, nesse patamar, imagine que eu tenho essa quantidade, está sendo produzida, e aí para essa quantidade produzida, a empresa está cobrando esse preço aqui. Só que aí, qual é o custo marginal? O custo marginal é esse aqui. Sendo esse aqui o custo marginal, o que está acontecendo? Toda a área dentro desse quadrilátero é o lucro da empresa. Ela é empresa monopolista, então ela produz essa quantidade aqui, ela cobra esse preço P, e ela, por ter esse custo, que é sempre abaixo do custo médio, ela tem esse lucro aqui. Aí o que acontece se chegar o governo e disser o seguinte, bem, vamos fazer o seguinte, vamos obrigar essa empresa a cobrar esse preço aqui, que é o preço de regulamentação, PR. A gente regulamenta um preço, a empresa é obrigada a cobrar esse preço aqui. Pá. Esse é o preço máximo que a empresa vai cobrar. O que é que ela vai fazer? Se a empresa só puder cobrar esse preço aqui, ela vai produzir quê? Se ela produzir quê, cobrando esse preço, o que é que vai acontecer? Ao cobrar esse preço, se a empresa igualar aqui, preço igual a custo médio, o que acontece? Se ela produzir essa quantidade aqui, que linha, onde o preço é igual ao custo médio, ela vai ter lucro zero. Né? Então, o que é que ela vai pensar em fazer? O que acontece se eu produzir essa quantidade aqui? Q2 linhas. Em Q2 linhas, eu tenho esse custo médio e estou cobrando esse preço, então eu tenho um lucro. Então, ao regulamentar um preço máximo que pode ser cobrado, a empresa, o Estado está forçando a empresa a aumentar a sua produção. E qual seria a quantidade regulamentada ótima? O Estado pensaria, a quantidade regulamentada ótima seria basicamente essa aqui. Seria essa aqui, né? Uma quantidade aqui. Eu vou botar aqui Q, OT.
quantidade ótima. Como é que ela conseguiria fazer com que essa quantidade ótima fosse produzida? Só se o Estado conseguisse fazer com que o preço máximo fosse esse preço aqui, preço ótimo, né? Seria esse preço ótimo? Seria esse aqui, né? Esse preço ótimo seria esse aqui. Só que existe um paradoxo, que é o quê? O que acontece se o Estado fizer uma lei dizendo que nenhuma empresa nesse mercado pode cobrar mais do que esse preço, que seria o preço ótimo? O que acontece aqui? Aqui no preço ótimo, o que é que o preço ótimo está fazendo? O preço ótimo ele está sendo igual ao custo marginal onde o custo médio é mínimo, né? Aqui é onde o custo médio é mínimo. Ó, qualquer local à esquerda, o custo médio é maior, qualquer local à direita, o custo médio também é maior. O único local onde o custo médio é mínimo é exatamente aqui, nesse preço ótimo. Só que esse preço ótimo gera o máximo de quantidade a produzir pela empresa. Só que tem uma característica, que é preço igual a custo marginal. Preço igual a custo marginal é a característica básica de concorrência perfeita. Então, estaria gerando um negócio pitoresco. Esse preço de regulamentação estaria forçando a empresa a produzir no nível onde uma empresa só, um monopólio natural, estaria praticando o preço de concorrência perfeita. A grande questão é, será que é possível? Será que é possível gerar esse nível de regulamentação? Será que é possível calcular perfeitamente esse tipo de preço? Então, com essas ideias do Piero Sraffa e que o Chamberlain incorporou, se começou a pensar em termos de haver monopólios estatais, né? O que se pensava? A empresa privada sempre vai querer cobrar um preço maior, sempre vai querer produzir uma quantidade menor do que QOT. Sempre vai querer produzir uma quantidade ou Q, ou Q linha, ou Q duas linhas, sempre à esquerda de QOT, para ter lucros. E sempre o regulamentador vai procurar onde é esse POT para forçar a empresa a praticar esse preço máximo. Então vai ser uma luta, né? Entre a empresa privada e o regulamentador, cada um puxando para o seu lado. O regulamentador vai querer que a empresa produza essa quantidade de QOT e o preço máximo que ela cobre seja POT. A empresa vai querer produzir uma quantidade menor para poder cobrar um preço maior e ter lucro. Porque aqui o lucro é zero. Né? Não vai, se é uma empresa privada, ela não vai querer ter lucro igual a zero. Ela tem um monopólio, ela não quer se comportar como uma empresa de concorrência perfeita. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter essa briga enorme, e aí, para evitar essa briga, muitos governos pensaram, se esse setor é um setor de monopólio natural, significa o quê? Significa que eu não posso ter 20 usinas hidrelétricas para fornecer energia para uma só cidade. Se eu tenho uma cidade de 20 mil, 50 mil, 100 mil habitantes, a escala exige que eu só tenha uma empresa elétrica produzindo energia para essa cidade. Então, isso significa o quê? Monopólio natural. Eu tenho um monopólio natural aqui. Então, ao invés desse monopólio natural ser privado, a gente vai criar uma empresa estatal de monopólio natural para forçar a empresa a cobrar esse preço. Qual é o grande problema que o Sraffa e o Chamberlain não viram ao criar esse tipo de estrutura? É que os produtos podem ser diferenciados, né? Quando a gente está no sistema de concorrência monopolística, significa o quê? Monopólio natural significa que só haverá espaço para ter uma empresa, mas enquanto esse espaço não chega, pode haver muitas empresas entrando nesse mercado e saindo desse mercado. Muitas empresas entram, várias vão à falência para restar só um.
né? Só pode restar um. Mas, enquanto esse processo, como é um processo dinâmico, enquanto esse processo está ocorrendo, pode ser que os consumidores se beneficiem dessa concorrência. Pense, por exemplo, nessa questão de empresas que entregam comida em casa. iFood, Rappi, Glovo, qual mais? Tem muitas, né? Uber Eats. O que é que essas empresas estão fazendo? Elas estão queimando uma quantidade enorme de dinheiro, né? Elas fazem muitas promoções, essas promoções fazem com que as pessoas recebam em casa alimentos subsidiados, esses alimentos são fornecidos a um custo menor do que elas podem fornecer, então todos os meses elas têm muito prejuízo. Por que essas empresas estão tendo prejuízo? Basicamente, talvez esse mercado seja um mercado de monopólio natural. As empresas entram e saem desse setor, alguns têm prejuízo, quebram, por exemplo, a Glovo. Há alguns anos ela tinha no Brasil, ela resolveu sair do Brasil. A empresa espanhola, que entrou no Brasil durante algum tempo, eles viram, não, é muito concorrência, tem muita concorrência nesse setor, a gente não está aguentando tanto prejuízo, então vamos sair. Então, empresas entram, empresas saem, enquanto essas empresas estão dentro, elas acabam subsidiando os consumidores. Os consumidores pagam um preço bem abaixo do seu custo marginal. Então, isso vai levar várias empresas a quebrar, mas é um sistema concorrencial, um sistema aberto, um sistema livre, e os produtos são diferenciados, né? Essa diferenciação faz com que os consumidores se sintam muito melhor, né? Por que a gente não tem só uma única empresa automobilística produzindo um único automóvel? Por que a gente tem automóveis em cores, formas, estilos e preços completamente diferentes? Talvez fosse mais eficiente ter só uma única empresa automobilística produzindo só um único modelo de automóvel. Só que o que o Chamberlain e o Zerafa não foram capazes de ver é que isso gera bem-estar para o consumidor, né? Ou seja, gera aumento da utilidade do consumidor. E aí, por isso, esse sistema, mesmo talvez o ideal fosse que os preços fossem mais próximos desse preço aqui, preço ótimo, para a quantidade ser ótima também, mas preços maiores com quantidades diferentes talvez aumentem o bem-estar do consumidor. Bem, essa é a grande contribuição daquele economista americano que estava do lado de cá do Atlântico e o que aconteceu do lado de lá do Atlântico, na Europa. Na Europa surgiu, paradoxalmente, no mesmo ano que o Chamberlain escreveu seu livro clássico, né, em 1933, a Joan Robson, que foi aluna do Keynes e do Marshall, na verdade eu achava que foi contemporânea do Keynes, aluna do Marshall e do Pigot. Ela escreveu um livro, A Economia da Competição Imperfeita, que parecia muito semelhante àquilo que o Chamberlain tinha escrito, né? Só que ela tentava pensar, enquanto Chamberlain pensou em concorrência monopolística e empresas que tinham características de certa forma semelhantes à concorrência perfeita, de certa forma semelhantes a monopólio, a Chamberlain tentou pensar o outro lado, né? Quando a gente pensa em termos de monopólio, o que é que a gente sabe? Existe uma única empresa produzindo para inúmeros consumidores. Então, essa empresa vai ter capacidade de manipular preços, ou seja, de cobrar preços acima do custo marginal. A Joan Robson procurou pensar num outro sistema. Que sistema foi esse? A Joan Robson pensou em um sistema onde tinha outra estrutura chamada estrutura de monopsônio. O que é monopsônio? É o outro lado. Ou seja, ao invés de eu ter uma empresa, inúmeros consumidores, a empresa com poder de mercado, os consumidores tendo que se submeter a esse poder da empresa, ela pensou do outro lado. E se eu tiver um sistema onde eu tenho um único consumidor e inúmeros produtores? Se eu tiver um único consumidor e inúmeros produtores, a estrutura vai ser como um espelho, né, do monopólio. Só que
Se no monopólio os preços são artificialmente manipulados para cima, no monopsônio talvez os preços sejam artificialmente manipulados para baixo. Então ela tentou desenvolver, nesse livro que ela lançou em 1983, essa estrutura de monopsônio. Ou seja, o monopsônio é como monopólio, só que com essa diferença, né? No monopólio temos um produtor e inúmeros consumidores, no monopsônio temos inúmeros produtores e apenas um único consumidor, certo? E aí, como é que a gente vai fazer? O consumidor vai manipular preços para baixo. Então, para ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai pensar no custo marginal dele e não no custo marginal da empresa, né? Então, para a gente pensar um pouco nisso, vamos botar uma tabelinha onde a gente tem aqui a empresa produz, a empresa não, as inúmeras empresas produzem a primeira unidade, o preço vai ser 1, o custo para a empresa produzir vai ser 1, o custo marginal é 1, e a utilidade vai ser 7, certo? Aí, depois de produzir a segunda unidade, preço 2, custo 4, por quê? 2 vezes 2, né? Não vai ser o custo, 4. Custo marginal, por que é 3? Porque antes eu tinha um custo de 1, depois passei a ter um custo de 4. 4 menos 1, 3. E a utilidade marginal está decrescente, certo? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Essa utilidade marginal é a utilidade que vai ter o consumidor ao consumir esse produto. 3 unidades, preço sobe a 3, 3 vezes 3, 9. 9 menos 4 dá 5, que está aqui, custo marginal. Sempre a utilidade marginal caindo, né? 4 vezes 4, 16. 16 menos 9, 7. Sempre a utilidade marginal caindo. 5 vezes 5, 25. 25 menos 16 dá 9. E 6 vezes 6, 36. 36 menos 25 dá 11. Aqui a utilidade marginal caindo. Então a grande questão é: quanto seria a quantidade ótima a ser produzida? Né? Quantidade ótima. Se nós tivéssemos essa tabela refletindo a estrutura de custos e receitas de um mercado competitivo, como era que seria o processo de tomada de decisão no mercado competitivo? No mercado competitivo, a gente pensaria o seguinte: preço igual a utilidade marginal. Né? Preço igual a utilidade marginal, o quê? 4 igual a 4. Preço igual a utilidade marginal, então a empresa vai produzir 4 unidades e vender 4 unidades. Isso num mercado competitivo. Muito bem. E se o mercado não fosse competitivo? Se o mercado fosse um monopsônio? Monopsônio significa o quê? Significa que o consumidor não é consumido. O consumidor, ou seja, o consumidor tem poder de mercado. Vou corrigir aqui. Consumidor. O consumidor ele tem poder de mercado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pensar o seguinte: eu quero saber qual é a minha utilidade marginal. A minha utilidade marginal está caindo, né? 7, 6, 5, 4, 3. Aqui, se o mercado é competitivo, a minha utilidade marginal é essa. Mas o custo marginal para a empresa produzir foi essa aqui. Então, o que acontece? O custo marginal está maior do que a minha utilidade marginal. E aqui está aumentando cada vez mais, ficando bem maior. Então, eu vou para cá. Aqui, o que acontece? Minha utilidade marginal é 1 e o custo para a empresa foi... Minha utilidade marginal é 7 e o custo para a empresa foi 1. Significa o quê? Eu posso aumentar, eu tenho a utilidade de 7 mais a utilidade de 6 quando o custo está aumentando. Eu vou ter aqui a utilidade de 5 mais a utilidade de 6 mais a utilidade de 7 quando o custo está aumentando. Mas aqui, até a terceira unidade, eu tenho um aumento da minha utilidade, né? Eu consumi a primeira unidade, tive uma utilidade de 7. Consumi a utilidade, tive uma unidade de 6. Consumi a terceira unidade, tive uma utilidade de 5. Então, o que acontece? 7 mais 6, 13, mais 5, 18. E aqui eu tive um custo só o quê?
1,35. Só que se eu consumir a quarta unidade para o monoopcionista, o custo vai ser 7. E a utilidade dele vai ser 4. Significa o quê? 7 menos 4, 3. Vai reduzir em 3 a utilidade. Então, ele só vai até aqui, até igualar o custo marginal à utilidade marginal. Então, no monoopcionista, o monoopcionista força os produtores a produzirem menos, 3 unidades. E também força os produtores a cobrar um preço menor, 3. Se fosse o mercado competitivo, os produtores produziriam mais, 4, e cobrariam um preço mais alto, 4. Então, o monoopcionista força os produtores a produzir menos unidade e cobrar um preço mais baixo do que se fosse em um sistema de concorrência perfeita, certo? Então, comparado ao mercado competitivo, o monoopcionista vai consumir uma quantidade menor e vai ter capacidade de impor um preço menor do que o que ocorreria em um mercado competitivo. E onde é que se vê monoopções com mais facilidade? Geralmente, o local onde se vê com mais facilidade a existência de monoopções são nos mercados de fatores de produção. Que mercados são esses? É quando tem um único empregador contratando muitas pessoas, né? Então, as pessoas que estão para ser contratadas, pense, por exemplo, numa cidade isolada do interior, onde tenha só um supermercado. Então, o supermercado vai contratar os trabalhadores daquela região. Então, em cidade isolada, tem só um hospital. Todos os médicos e enfermeiros daquela região só podem trabalhar naquele hospital. Eles não têm como trabalhar para outro hospital. Aquele hospital é o único. Se eles quiserem trabalhar para outro hospital, eles vão ter que sair daquela região e ir para outra região. Então, aquela região só tem um empregador para enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem. Então, isso significa que aquele hospital tem uma capacidade muito grande de deprimir o preço do salário desses trabalhadores, né? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter algo mais ou menos assim. Aqui. O que a gente pode ver como sendo a demanda do hospital por mão de obra, e aqui a produtividade, né? A produtividade. Aqui vai ser o custo que o hospital vai ter ao contratar a mão de obra, certo? Aqui é o custo marginal, né? E aqui é o custo médio. Aqui eu tenho o quê? Essa curva aqui vai dizer o seguinte: eu vou pensar como a gente vai contratar. Aqui eu vou pensar em uma produtividade marginal. O que as empresas contratam os trabalhadores? Na verdade, produtividade marginal é aqui, né? Ali é a produtividade média, certo? Vou apagar aqui. Opa! Ah, não, vou ter que apagar tudo, desculpe. Aqui, produtividade marginal. Aqui, produtividade média. O produto médio, né? Aqui, custo médio. E aqui, custo marginal. Certo? O que a gente faz? A gente faz o seguinte: como é que as empresas maximizam lucro? Custo médio igual a custo marginal. Então, esse seria o ponto, né? Esse seria o ponto. O razoável seria, então, que em equilíbrio o salário fosse esse aqui, W, né? Esse seria o salário W, custo médio igual a custo marginal,
grande questão é saber o que é que estaria acontecendo a esse salário. A esse salário, eu teria uma capacidade de contratar trabalhadores, pagar os trabalhadores de acordo com a produtividade média a produtividade marginal que ele está tendo. Ou seja, cada trabalhador que eu contratar, ele vai me dar uma produtividade adicional, né? Só que a grande questão é, se eu só tenho um único empregador, o que é que esse empregador pode me fazer? Eu posso pensar o seguinte: se esse empregador olhar o seguinte, qual é a oferta que eu tenho de vagas? Eu posso limitar a minha oferta de vagas de forma a que, ao invés de pagar esse salário dado, eu vou pagar um salário onde eu limito a minha quantidade de vagas ao meu custo médio de contratação, né? Então, isso significa o quê? Isso aqui vai ser o ganho que o consumidor, na verdade, a gente está pensando num hospital, né? Uma região isolada que tem médicos e enfermeiros, mas os médicos e enfermeiros, se quiserem ganhar um salário mais alto, eles vão ter que sair da região. O salário de equilíbrio seria esse dado, mas como o hospital é único naquela região, ele paga esse salário L. O que acontece com esse salário L? Se houvesse uma concorrência, a empresa poderia aumentar a quantidade de vagas até o ponto S, né, contratar a quantidade de trabalhadores B, pagando esse salário aqui. Eu vou mudar a cor aqui. O que aconteceria aqui? Eu poderia pagar um salário bem próximo a L, estou chamando aqui de L, mas aí eu contrataria mais profissionais. Ao contratar mais profissionais, pagando o salário W', eu estaria bem próximo de L, nem mais próximo de L do que de W, mas eu estaria contratando muitos profissionais. Só que eu posso pensar o seguinte: isso seria se houvesse um sistema concorrencial, né? Para um sistema concorrencial, se eu reduzir a quantidade de trabalhadores de A para B, na concorrência perfeita, eu teria que subir o salário de W' para W, né? Menos trabalhadores, eu estou contratando trabalhadores mais produtivos, então eu tenho que pagar o salário W, que é um salário de acordo com essa produtividade adicional dos trabalhadores. Só que, se eu sou um monoopcionista, sou a única empresa que contrato, ao invés de pagar W, eu vou pagar L. Por quê? Eu vou igualar o meu custo de contratação, custo marginal de contratação, à minha capacidade de manipular preços, né? Então, a ideia é o quê? Eu pago o salário L ao invés do salário W, mesmo contratando menos trabalhadores. Se eu tivesse um sistema absolutamente concorrencial, eu estaria contratando a quantidade de trabalhadores B e pagando o salário W'. Mas, como a empresa é uma empresa monoopcionista, o que ela faz? Ela reduz a quantidade de trabalhadores de B para A e vai pagar o salário L, que é um salário menor ainda do que L'. Se o sistema fosse concorrencial, ela teria que aumentar o salário, quando ela reduz a quantidade de vagas de emprego. Mas, ao invés de aumentar, ela faz diminuir ainda mais o salário, né? Então, a ideia básica é que a John Robson pensou: como a gente impede um monopsônio de fazer isso com os trabalhadores, né? Então, a John Robson pensou o seguinte: nos mercados de fatores ocorre esse tipo de coisa, ou seja, poucas empresas contratando muitos trabalhadores, disponibilizando sua mão de obra, isso significa que as empresas têm essa capacidade de manipular preços para baixo, né? Ou seja, manipula os salários para baixo. Como a gente faz, o que a gente pode fazer para evitar essa manipulação de salários para baixo das empresas?
Então, a John Robson pensou legislação. Criar uma legislação de salários mínimos, criar uma legislação de pisos salariais para cada categoria e essa legislação ia fazer o quê? Ia fazer com o setor de monopsônio basicamente a mesma coisa que uma legislação faria, uma regulamentação faria com os preços de monopólio, né? Só que os preços de monopólio, a regulamentação ia forçar os preços de monopólio para baixo. No monopsônio, a regulamentação talvez forçasse os salários para cima, né? Ou seja, forçasse os salários para algo assim, mais ou menos. Um salário mínimo. Então, o que a John Robson fazia? A esse mesmo nível, a gente poderia tentar forçar, nesse mesmo nível de trabalhadores B, a gente poderia tentar forçar que a empresa pagasse um salário igual ao custo marginal para os trabalhadores, né? Os trabalhadores têm esse custo marginal de fornecer essa mão de obra, então ela pensou exatamente nisso, em estabelecer um salário mínimo ou salários pisos para cada categoria. E a ideia seria que, tendo uma legislação que estabelecesse salários mínimos e pisos salariais para cada categoria, seria possível limitar esse tipo de política das empresas monopsonistas. É paradoxal que, embora Chamberlain, do outro lado do Atlântico, tivesse contribuído com ideias e compartilhava de visões muito próximas da John Robson, a John Robson recebeu muitas críticas, tanto do Chamberlain quanto do seu próprio professor, o Marshall, né? O que o Alfred Marshall e o Chamberlain falaram a respeito da John Robson? Eles disseram o seguinte: a John Robson está procurando enfatizar muito o monopsônio com relação ao setor de mão de obra, trabalho. Só que ela está esquecendo que não é só o trabalho que sofre monopsônio. Todos os outros setores, por exemplo, se nós temos uma grande compradora de minério de ferro, da China, por exemplo, a China vem ao Brasil e compra minério de ferro. E aí compra minério de ferro de várias empresas brasileiras, mas o que acontece? A China é o único comprador. É um fator de produção onde a China tem capacidade de pôr esses preços para baixo, né? E como fazer isso? Como regulamentar esse setor? Então, a grande crítica do Chamberlain sobre a John Robson é exatamente isso. Não é só o setor do mercado de trabalho que sofre essa pressão para o salário ir para baixo. Todos os setores dos fatores de produção pode haver monopsônio e eles acabam recebendo remuneração abaixo de suas produtividades marginais. O que seria a produtividade marginal pelo lado do trabalhador? Seria aquele que eu chamei de custo marginal, né? Ou seja, os salários WWI e L são sempre abaixo desse salário aqui. Seria o salário mínimo que a John Robson defende. E também o Alfred Marshall, que foi o seu professor lá na Universidade de Cambridge, ele alertou para outro fato, que é o fato que é um fator essencial na economia. Essa análise da John Robson é uma análise estática, ou seja, ela fez um corte no tempo e disse, olha, nesse momento, nessa ocasião, nessa conjunção de fatores, isso está ocorrendo. E o que o Alfred Marshall disse? Você está tirando uma foto, você não está vendo o filme. O que é um filme? Um filme é quando a gente tira várias fotos por segundo e põe todas as fotos um ao lado do outro, uma infinidade de fotos uma atrás da outra. Então a gente tem a ilusão do movimento, né? Assim que funciona a indústria cinematográfica, né? Tira infinitas fotos e põe uma atrás da outra, então a gente tem a ilusão do movimento. E a John Robson tirou só uma foto. Então o Alfred Marshall criticou exatamente isso. Olha, o tempo é um elemento essencial. Se você ignora que a gente tem que tirar várias fotos ao mesmo tempo,
você não consegue fazer uma análise aprofundada nem muito sofisticada. Então, o tempo tem que ser inserido para mostrar que esse processo é dinâmico. A gente pode ter um grande hospital hoje, numa região, mas amanhã surge um outro hospital. Ou então, os trabalhadores dessa região saem dessa região e fica havendo ausência de médicos e de enfermeiros. É o que acontece? Esse aspecto dinâmico pode elevar os salários nesse setor, né? Então, isso foi só um corte no tempo, e os críticos da Joan Robson enfatizaram isso. Quando a gente faz um corte no tempo, a gente se torna incapaz de ver o filme como um todo, a gente só vê uma fotografia. É importante ver o filme, né? A gente tem uma ideia da dinâmica, o processo é dinâmico, então a gente precisa ver o filme e não ver a foto. Mas mesmo assim, essa análise da Joan Robson é uma análise original, interessante, e hoje, a gente for ver os mercados de trabalho no mundo inteiro, todos os mercados de trabalho têm uma influência muito grande. Toda a legislação de mercado de trabalho tem uma influência muito grande dessas ideias da Joan Robson. Nem sempre de forma positiva, né? Muitas vezes, muitos mercados de trabalho são excessivamente engessados por causa dessa legislação. Legislações de salários mínimos, de pisos salariais para diversas categorias, e isso faz com que, muitas vezes, o nível de desemprego seja maior do que poderia ser, né, por causa dessa legislação que engessa o mercado de trabalho. Mas, bem, é isso a aula de hoje. Essas foram as contribuições desses grandes economistas, Joan Robson e Edward Chamberlain, e tenho todos vocês uma ótima semana, tudo de bom, e aproveitem a semana